Receber agora pai e filho, que celebram um ótimo momento de profissão juntos. O pai é meu irmão, tenho o privilégio de ser amigo dele. Reconhecidíssimo e premiadíssimo ator global. Comemora 60 anos de carreira com apenas 30 de existência. E de presente, ganhou o protagonista de uma peça eleita a melhor do ano pelo jornal inglês The Guardian. Seu filho, ator, diretor e meu sobrinho, dirige o pai no mesmo espetáculo. Pai e filho trabalhando juntos no palco da vida. E para pontuar altos e baixos das relações familiares, recebemos também esse psiquiatra que aborda todas as questões relacionadas à mente e ao comportamento humano com foco na medicina de família. Boa noite, meu irmão Fúvio, Léo Stefanini e Renato Mancini. Obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, tá bom, obrigado. Obrigado. Meu irmão, como é que você tá? Tá vendo, Rubinho, quem tá aqui? Aí. Nós estamos juntos. Meu Deus do céu, roda, roda, o mundo é redondo. Fúvio, que coisa. Bom, conta pra gente o motivo. Você já falou comigo de tanta gratidão nesse seu novo espetáculo? Sim. O Pai. Você falou comigo isso em off. A gente estava jantando lá no restaurante do Nico. Isso. Aí você me disse, eu estou muito contente com essa história. Bom, premiadíssimo, né? Fala, você é insuportável. Fala. Não, na realidade o que aconteceu foi o seguinte, você sabe que à medida que você vai avançando em idade, os personagens vão ficando mais escassos. Na realidade não tem tantos personagens, mas de repente aparece um personagem que é um prêmio, é um verdadeiro presente. E o Pai é uma dessas peças assim sensacionais, é uma peça escrita por um francês, né, um jovem, né, se chama Florian Zeller, e ele é um jovem de hoje com 36 anos, mas quando escreveu tinha 32 anos. E ele escreveu um texto maravilhoso falando sobre um pai, né, que está passando por problemas de senilidade e que tem uma vida muito conturbada com a filha, muito problemática, porque a filha fica muito dividida entre o pai e o novo marido dela, né? E a história transita aí por essa atmosfera, exatamente, né? E é uma peça tão sensacional, ela foi premiadíssima no mundo inteiro, já tem mais de 20 montagens pelo mundo inteiro, acho que 25 montagens, já foi feito um filme, né? Todos os atores, ou a maioria dos atores que fizeram esse personagem que eu estou fazendo, ganharam os melhores prêmios dos países. Inclusive você. Pois é, fiquei assustadíssimo, dizer assim, meu Deus do céu, e se eu não ganhar? Mas ganhei. Ganhei, né? Ganhei o prêmio Shell de melhor ator, então isso aí realmente é um prêmio, para um ator na minha idade, é um prêmio maravilhoso. Fui dirigido pelo Léo, que está aqui na minha frente, né? O meu filho, né? Agora, Léo, fala comigo. Você está dirigindo o Fúvio num espetáculo que fala justamente sobre essa relação, né? Familiar, pai, filho, etc. Como é que está sendo essa experiência de dirigir quem dirigiu você para a vida, né? Eu sobrevivi, né? Vou falar que eu sobrevivi. Mas, foi maravilhoso, assim. Claro que seria uma ignorância da minha parte não escutá-lo muito, né? Um cara que está fazendo 60 anos de carreira. Então, é óbvio que o processo todo foi muito colaborativo de todos. E, obviamente, ele deu muito o tom da coisa toda, né? Sem dúvida alguma, né? Mas foi maravilhoso, está sendo, né? Muito divertido e, ao mesmo tempo, como a peça é muito comovente, claro que para mim às vezes é difícil, assim, no processo de ensaio, tinha dias, Rony, que a gente tinha que parar o ensaio de tanta comoção que os atores estavam sentindo durante o ensaio, assim, sabe? Assim, não, então tá, vamos acalmar um pouco, daqui a pouco a gente retoma, porque fala de uma coisa que todo mundo vai viver, todo mundo vai ficar velho, assim, né? Todo mundo vai envelhecer, e como é que vai ser isso? Tanto de um lado como de outro, né? Como de quem está envelhecendo, de como quem está tendo que cuidar dessa pessoa mais velha, né? Olha, o Pai, se você está curioso, está no Teatro Fernando Torres. É lá no Tatuapé. A rua é Estevão Perné, é isso? Exatamente. Número 588. Horários os mais nobres possíveis. Sexta, 21h30, sábado, 21h, domingo às 19h.
só vai até o dia 30 de julho. Se eu fosse você, correria, porque não pode perder um espetáculo desse, né? Até porque essas coisas hoje, que tem essa coisa forte, essa emoção maior que retrata a própria vida, está acabando. As pessoas estão preocupadas hoje não com conteúdo, mas com audiência. Isso é uma coisa que me aborrece muito e de repente está aí. Você tem uma situação linda para você até se transportar para ela, que só muda de endereço. Mas sabe, Rony, deixa eu só fazer uma observação sobre a peça, que é a seguinte: essa peça, embora ela seja extremamente comovente, né, ela tem um humor paralelo que acompanha o tempo inteiro, que é uma coisa fantástica, porque não é o humor da comédia, é o humor da vida. A visão, se você olhar a vida com uma visão crítica, se você tiver uma visão crítica das coisas todas, das pessoas, do que está acontecendo, etc., as coisas são muito engraçadas. E isso acontece no espetáculo. O espetáculo tem momentos muito engraçados, mas que são absolutamente reais. Assim. A reflexão só vem assim, quando você está relaxado. Aí que você é ou não é? Exatamente. Densidade psicológica, você fica preso àquilo. Exatamente. E, por outro lado, o que acontece também de comovente no espetáculo, não tem nada de piegas. É a verdade. É a coisa absolutamente autêntica, né? O que aquelas pessoas estão sentindo é absolutamente verdadeiro. Então, passa para a plateia uma coisa muito verdadeira. E, curiosamente, aquilo que acontece com a cabeça do velho, no caso do pai, isso se transfere para a plateia. A plateia passa a raciocinar com a cabeça do velho. Tamanha a confusão que se estabelece a partir de um determinado momento. É muito interessante, é uma peça extremamente inteligente, né, Léo? É muito bacana, muito legal. Agora é contigo, Renato. Muitos pais e filhos trabalham juntos até por uma certa imposição da própria vida. Sim. Como é que a gente pode fazer para essa história ser prazerosa e não ser um fardo? Porque normalmente é desafiador. Eu acho que a regra geral passa por respeitar a individualidade. As pessoas são muito diferentes e o Fulvio estava falando aqui, né, de como que às vezes as mazelas da vida, numa perspectiva diferente, num olhar diferente, viram comédia, né? Que é, diga-se de passagem, um dos mecanismos mais adaptativos para lidar com as dificuldades da vida, né? O humor, desde o Freud já se fala nisso, né? Que as pessoas que conseguem olhar para a vida de uma forma bem humorada conseguem viver melhor. Então, muitas vezes a vida prega essas peças. Não é o caso do Fulvio e do Léo, que são duas pessoas que se dão muito bem, mas a gente vê em várias famílias pais e filhos que têm personalidades muito diferentes e conflitantes. Então, o jeito de lidar com isso é respeitar as individualidades e respeitar as limitações de cada um. Porque, como você disse, às vezes a vida impõe. Pai e filho têm que trabalhar juntos, não tem outro jeito, né? Então, só respeitando mesmo as individualidades é que se consegue fazer isso. Eu vejo mais dificuldade da parte dos filhos, porque os jovens têm uma dificuldade de ver esse tesouro que é a perspectiva da experiência. A experiência, a vivência de vida é um verdadeiro tesouro que os jovens desprezam, nem sabem que existe. Menos no Oriente. No Oriente o processo o que ele está falando é muito interessante pelo seguinte, porque na peça o grande conflito não é do pai. Ele está bem. Para ele está tudo bem. O conflito são das pessoas que estão ali, em volta dele. E essas pessoas é que estão sofrendo. Por quê? Porque não tem a solução, não tem o caminho, não sabem o que fazer. A filha, por exemplo, está absolutamente dividida entre o marido e o pai. E não sabe o que fazer. É um drama. Nós temos feito lá no teatro alguns debates, logo depois do espetáculo, etc., e essa é uma tônica, as pessoas dizendo assim, ela não devia fazer o que ela está fazendo, tal, e outros dizendo assim, mas qual é o caminho? Não sei. Ué, se você não sabe, como é que você diz que ela não devia fazer? O debate pega fogo lá, às vezes. Pega fogo o debate. Na plateia. É muito interessante, é super interessante. É a história que eu sempre falo, só muda de endereço, a problemática humana ela é verdade. Não é a mesma sempre, não é isso, Renato? Exato, a gente vê essa tônica que aparece na peça, a gente vê todos os dias
dentro dos hospitais ou no consultório, uns pacientes que têm uma doença grave ou estão no final da vida, que o paciente está tranquilo, ele viveu a vida dele, ele está em paz com a história dele, com a vida dele, ele está confortável com a situação, mas a família está empolvorosa e cada um quer puxar para um lado e entra todas essas questões de culpa. Então, normalmente, o filho que era o mais distante, que cuidou menos do pai, é o que na última hora quer intervir mais, e entra todas essas questões de inveja, de às vezes rixas antigas que se reavivam naquele momento. É uma dinâmica que se repete ao longo da história da humanidade. Agora, Léo, você disse que você chorou, até vocês choraram. Você teve crise de choro mesmo, sendo diretor? Pois é, cara, porque foi difícil mesmo, Rony. A peça ela é delicada e meu pai, posso falar, né, pai? Você está com 77 anos agora. Eu não lembrava. Com 60 anos de carreira. A peça é muito real, então você fala assim, nossa, realmente, será que em algum momento eu vou começar a cuidar dele da maneira como o personagem está sendo cuidado? Como é que será que vai ser isso, sabe? É delicado, né? E trata de uma certeza, a gente vai envelhecer realmente, né? Como que é isso, né? E a gente vai envelhecer e a gente vai morrer. Certo. E essa relação com a morte, com o final da vida, ela é muito assustadora. E é difícil de ser administrada. Agora, Renato, para os filhos, os pais são sempre os velhos e tal. Embora, muitas vezes, vou citar o meu próprio exemplo, os filhos sejam mais caretas do que os pais. Meu velho me chamava de vovô, porque ele achava que minha cabeça era de velho e a dele era de jovem. Por que isso acontece? Meu velho é o velho, até eu chamo meu pai de velho. Cada história é uma história, Rony. É difícil generalizar. Eu tenho a impressão de que é por diferença de personalidade mesmo. Eu acabei de me identificar com o que você falou, porque eu digo que eu nasci velho, a minha família nunca discordou. Sempre que eu falo que eu nasci velho, todo mundo da minha família fala, você nasceu velho mesmo. Então, acho que é uma questão muito de personalidade, de temperamento, né? Então, porque em algumas famílias é o contrário. A gente vê em muitas famílias que, de fato, os pais são muito conservadores e os filhos são muito iconoclastas. Há uma tendência disso acabar se balanceando. Certo. Então, quando o pai é muito caretão, o filho quer ser muito libertário e vice-versa. E vice-versa, tá. Fúvio. É curioso isso, é. Você sabe, né, que um amigo meu, você sabe que eu fui pai e mãe ao mesmo tempo. E, assim como eu, pais e mães sofrem muito ao tentar acertar sempre, o que não é fácil. A gente só aprende com o erro. Você tem ideia de como é que a gente tem que fazer para saber o que é certo para os nossos filhos? Eu acho que não existe regra. Eu acho que, como você falou, eu acho que existe cada caso é um caso e as personalidades são muito diferentes. Acho que não existe regra. Eu acho que o mais importante é você nunca perder essa relação que você tem com os filhos, de alguma forma, quer dizer, sempre com muito carinho, com muita compreensão, com muito entendimento, muito amor. Eu acho que isso é fundamental para que eles tenham uma vida legal, uma vida bacana. Agora, regra, qual seria a regra? Não tem. Mas, não tem. Talvez o Renato possa nos ajudar no seguinte, que isso é um dilema comum. Você acha que o pai tem que controlar o filho ou ele tem que dar liberdade para o cara fazer o que quiser? Para ele crescer por ele mesmo? É que nem receita de bolo, né? Tem que ter tudo na sua devida dose. Acho que o grande desafio, como o Fulvio bem colocou, é você conseguir olhar para aquela pessoa que também é o seu filho, mas que é um indivíduo com todas as... Independente. Exatamente. E você conseguir respeitá-lo e olhar e enxergar as necessidades dele, porque o José não tem as mesmas necessidades do João. Aconteceu contigo isso? Eu acho que tentar acertar já é acertar, né? Lindo, adorei não é verdade? Isso aí. Adorei isso aí. Você deixa claro, olha, eu não sei se eu acertei, mas eu sempre
tentei acertar. Houve uma tentativa. Claro. Já é um acerto. Não ganhou o Oscar, mas foi indicado. É a mesma coisa, né? Pai e mãe nunca demais, nunca é bom. Tem um intervalo do saudável, né? Pai demais e mãe demais também é ruim, também estraga, né? Então vai por aí mesmo, né? Estar presente, de vez em quando fazer tem um que bom quebrar o trabalho. pau mesmo. É, claro. Renato Mancini, obrigado por ter vindo. Imagina, Rony, eu que agradeço. Fulvio, meu irmão, Poxa. obrigado. Sobrinho, Léo, obrigado. Ô, Rony, Só para repetir muito aqui, prazer. ó, presta atenção. O Pai está em cartaz no Teatro Fernando Torres, que fica na rua Padre Estevão Pernet, 588, no Tatuapé. Sexta, 21h30. Sábado, 21, domingo, às 19 horas, até o dia 30 de julho. Obrigado mais uma vez, irmão, por ter vindo. Obrigado, eu. Muito obrigado, Rony. Obrigado, Irmão. obrigado. Que maminha, não faz isso não, você é meu sobrinho. Pô. Obrigado.